Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Já temos aqui a presença do Leandro Silvestre, Marcelo Magalhães, fazendo uma transmissão aqui pela ISCOM Rio de Janeiro, nessa sexta-feira, dia 26 ou 27? 26, né? 26 de setembro de 2024. Srimad Bhagavatam. Você que vai se conectando aí, seja bem-vindo. Temas assim bastante complexos a serem abordados nesse capítulo 12, intitulado Criação dos Kumaras e Outros. É o terceiro canto, capítulo 12. 27, né, Marcelo? Obrigado. Verdade. Vamos lá, né? Essa jornada de estudos todo dia, sempre promovendo cultivo de conhecimento. Fala, Alexandre Nunes, bem-vindo também. Então vamos lá, vamos dar início. Eu já vou, enfim, eu vou ler 2 versos, 31 e 32 desse capítulo 12 do terceiro canto. E aí o pessoal vai se conectando, vai entrando aí na live, sempre sugerindo, né, que todos participem, trazendo observações, enfim, perguntas também, questionamentos, tudo para que possa permitir um incremento aqui da nossa leitura de hoje, tá? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naranchaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayan Udiraye. Antes de se recitar este Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências à suprema personalidade de Deus, Narayana, a Naranarayana Rishi, o ser humano supremo, a mãe Saraswati, a deusa do conhecimento, a Srila Vyasadeva, o compilador, e a Srila Prabhupada, o propagador. Então vamos lá, verso 31, terceiro canto, capítulo 12, verso 31. Tejasanapihitam nasuslokyam jagadguru yadvritam anutishtam vai lokakshemaya kalpate. Vou ler mais uma vez, tá? Tejasanapihitam nasuslokyam jagadguru yadvritam anutishtam vai lokakshemaya kalpate. Tediação do mais poderoso. Api também. Ri, certamente. Etat, tal ato. Na, não é digno. Suslokyam, bom comportamento. Jagat Guru, ó mestre espiritual do universo. Yat, cujo, Vritam, caráter. Anutistam, seguindo, vai, certamente. Lokaha, o mundo. Shemaya, para a prosperidade. Kalpate, tornar-se elegível.
Vamos então ler a tradução, depois o significado, dados por sua divina graça. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Jai Srila Prabhupada. Muito embora sejais o ser mais poderoso, este ato não é digno de vós, porque vosso caráter serve como exemplo para o aperfeiçoamento espiritual das pessoas em geral. Vamos ao significado de Srila Prabhupada. Só para dar uma contextualizada, aqui o Senhor Brahma, ele cometeu um ato luxurioso em alto grau, quando ele assim cogitou apenas no âmbito da mente, do pensamento, ele cogitou ter atividade sexual com a sua filha, chamada Vak. Muito pesado, né? Isso não chegou a se consumar, ele apenas pensou, ele teve esse desvio e por isso está se fazendo aqui essa abordagem, né? Muito embora sejais o ser mais poderoso, este ato não é digno de vós, porque vosso caráter serve como exemplo para o aperfeiçoamento espiritual das pessoas em geral. Então, o Senhor Brahma está sendo orientado, né, sobre a importância da sua posição, a responsabilidade que ele deve ter na medida em que ele, nesse mundo material, nesse universo que nós nos encontramos, ele é o ser, uma referência, né? Portanto, é interessante que ele é autógeno, assim pode-se dizer, né? Ele não exatamente autógeno, porque ele surge a partir de Garbhodakasha e Vishnu, tá? De Vishnu em última análise, né? De Krishna lá na essência. Mas ele não é fruto de um relacionamento de macho e fêmea, de um casal. E, portanto, ele como o primeiro ser criado no universo material, ele é como que aquela primeira referência, né? Por exemplo, a nossa escola filosófica chama-se Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya, que é a linha de sucessão discipular que se inicia lá no Senhor Brahma. Então ele é o guru, imaginem. Mas claro, por trás de todos esses episódios, sempre tem ali a moral, a ética e, sobretudo, o esclarecimento filosófico sobre o prisma da espiritualidade. Então é nisso que nós vamos extrair aqui. Fala Marcos Hahnemann, seja bem-vindo, tá? Bom dia também, Jai Srila Prabhupada, Martinval, Almeida, de Assis Luciano, Daniele, Solemar, Antiquário Tupinambá, todos vocês que estão aí conectados, obrigado pela presença. Então vamos lá, o significado de Srila Prabhupada. Afirma-se que uma entidade viva supremamente poderosa pode fazer qualquer coisa que queira, e tais atos não a afetam de forma alguma. Por exemplo, o Sol, a poderosíssima estrela ígnea no universo, pode evaporar água de qualquer parte e ainda assim manter o mesmo poder. O Sol evapora água de lugares imundos e, todavia, não é contaminado com a qualidade da imundície. Semelhantemente, Brahma permanece impecável em todas as condições.
Mas mesmo assim, uma vez que ele é o mestre espiritual de todas as entidades vivas, seu comportamento e caráter deve ser tão ideal que as pessoas sigam esse comportamento sublime e obtenham o máximo benefício espiritual. Portanto, ele não devia ter agido como o fez. Uma vez estando nesse mundo material, existe um elemento chamado luxúria, que ele é altamente inebriante e, portanto, a gente tem que estar, como é dito no Bhagavad Gita, né? Existência material é um perigo a cada passo. Um perigo a cada passo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler já o segundo verso, 32, que também tem um significado curto, não é muito extenso, e depois eu comento e vocês fiquem ligados aí para também trazerem seus comentários, tá bom? Então vamos lá. Tasmai namo bhagavate yaidam swenarochisha atmastam vyanjayam asa sadharman patum arhati. Tasmai, a ele, namaha, reverências, bhagavate, a personalidade de Deus, jaha, que, idam, esta, suena, por sua própria, rochisha, refulgência, atmastam, situado em si mesmo, vyanjayam asa, tem manifestado, saha, ele, dharman, religião, patum, para a proteção, arhati, faça o obséquio de fazê-lo. Tradução, Jai Srila Prabhupada. Ofereçamos nossas respeitosas reverências à personalidade de Deus, que, através de sua própria refulgência, enquanto situado em si mesmo, tem manifestado este cosmos. Oxalá ele também proteja a religião para o bem de todos. Significado de Srila Prabhupada. A ânsia do intercurso sexual é tão forte que aqui se dá a entender que Brahma não pôde ser dissuadido de sua determinação, apesar do apelo de seus grandes filhos, como Mariti. Portanto, os grandes filhos começaram a orar ao Senhor Supremo pelo bom senso de Brahma. É unicamente pela graça do Senhor Supremo que alguém pode ser protegido do encanto de desejos materiais luxuriosos. O Senhor protege os devotos que sempre estão ocupados em seu transcendental serviço amoroso e, por sua misericórdia, sem causa, ele perdoa a queda acidental de um devoto. Portanto, sábios como Mariti oraram pela misericórdia do Senhor e suas orações foram frutíferas. Está Prabhupada aqui, Jai. Om Gyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militanjena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Namine Chirupa Sanatana Bhatta Raghunatha Sijiva Gopal Bhatta Dasa Raghunatha Sadhu Goswam Prabhuski Jai Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Bhatitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare Hare. Então vamos lá.
Tejyasannapi hietam nasushlokyan jagadguru javritan anuchistan vai lokakshemaya kalpate. Muito embora sejais o ser mais poderoso, este ato não é digno de vós, porque vosso caráter serve como exemplo para o aperfeiçoamento espiritual das pessoas em geral. A posição que uma pessoa exerce nesse plano de existência material, quando a pessoa é uma pessoa que tem notoriedade, quando ela tem fama, isso precipita uma grande responsabilidade. Algo que a gente obviamente não vê nos dias de hoje, né? Kali Yuga se caracteriza como uma era em que as pessoas elas têm voz ativa, elas se pronunciam perante a sociedade em geral e bom dia, Mantra Chaitanya, Vanchakalpa, seja bem-vindo. Jaya. Ele já fez aqui uma pergunta. Daqui a pouquinho vamos abordar isso. Ele sabe a resposta. Mas tudo bem. Está me ajudando aqui, levantando a bola. Mas enfim, então, as pessoas quando elas assumem posições nesse mundo material, em que elas têm uma responsabilidade, o Dharma, o cumprimento do Dharma, é fundamental. Dharma, a gente sabe, né? Embora tenha muitas traduções esse termo, mas ele tem como tradução também a questão do dever. Aquele dever que está alinhado com valores e princípios divinos. Fazer o certo, de acordo com a ética. Não é verdade? A moralidade, ela oscila, ela varia de lugar para lugar. Mas ainda assim existe o Dharma que deve permear a sociedade em geral, independentemente de localização geográfica. Porque é a ética, é a ética que permeia tudo. Então, moralidade é uma coisa, ética é outra. E a ética ela está acima da moralidade porque a ética ela é para todos. A moralidade ela tem as suas variações, claro, dentro da ótica do mundo material, da visão mundana. Por exemplo, tem lugares, tem países que a poligamia ela é aceita. E não é amoral um homem ter muitas mulheres, entendeu? Mas isso não é aceito em outros lugares. Então a moral ela tem essa aceitação, enfim, o conceito de moralidade ele é de acordo com tempo, lugar e circunstância. Então esse Dharma que eu estou me referindo é o Dharma mesmo, aquele que está alinhado com os valores, os princípios, a conduta que a própria Suprema Personalidade de Deus estabelece para as entidades vivas que se encontram corporificadas nesse plano de existência material, obviamente na forma humana, que é onde existe o livre-arbítrio. Uma vez que nas formas inferiores, almas espirituais que habitam formas inferiores, elas vivem pelo instinto. Elas não têm esse poder de escolha, o discernimento, a indagação, agem ali pelo instinto. Não é verdade? Mas em última análise é isso. Uma pessoa que ela tem fama, ela tem que ter muito cuidado com qual é o exemplo que ela vai dar. Entendeu?
Obviamente, em Kali Yuga, as pessoas não estão muito preocupadas com isso, e até pelo contrário, em virtude da propagação, do cultivo de ideologias assim, completamente inapropriadas, a pessoa advoga uma determinada conduta e assim com orgulho até com orgulho. Eu vejo aí que, por exemplo, tem uns podcasts hoje, né? Todo mundo tem voz. Pessoas absolutamente tolas se sentam lá nas mesas de podcasts e falam com todas as letras sobre, por exemplo, o uso de drogas, né? A gente sabe que existe uma corrente dentro da sociedade hoje de influenciadores e até psicólogos, né, que conseguem enxergar, por exemplo, benefícios na maconha. Eu não estou falando a maconha no sentido das substâncias que são medicinais e utilizadas para esse fim. Eu me refiro à maconha no sentido da erva utilizada recreativamente na forma do cigarro da maconha, né? Fumar. Então tem um monte de gente aí, quer dizer, há décadas vem uma corrente que romantiza o uso dessa substância, que é altamente danosa. Então pessoas famosas estão falando sobre isso, que eu uso, que tal, e que tudo bem, que é bom, que... E não só esse é um exemplo, mas tem vários outros, né? Em relação a vários tipos de condutas, sabe? Então o preço que essas pessoas vão pagar por fomentarem verdades, entre aspas, que não se aliam com o Dharma, é um preço muito caro. Porque nesse mundo material, a lei do karma, ela é implacável. Ela é implacável. Ninguém escapa da lei do karma. Através de influências, dinheiro, muito dinheiro. Algumas pessoas conseguem se esquivar da lei mundana. Mas a lei de Deus, que se manifesta através da lei do karma, essa ninguém escapa. Essa daí todo mundo tem os seus boletinhos para pagar, em razão exatamente de escolhas inapropriadas. E quão mais repercute as nossas ideias, maior é o valor desse boleto, que a gente vai ter que fazer a prestação de contas, né, o ajuste. Então o Senhor Brahma, aqui no caso, imagine, ele é o primeiro ser criado, né, ele encabeça a associação discipular que se inicia lá por ele, que foi aquele primeiro ser criado pelo Senhor Vishnu e que já recebeu todo o conhecimento diretamente no seu coração, através de uma meditação. Krishna revela todo o conhecimento védico para ele e ele dá uma mancada dessa. A mancada de ter permitido que sua mente divagasse ali sobre uma ação, uma atividade sexual completamente demoníaca, fora dos princípios religiosos, né? No sentido do yoga, tá, gente? Religião no sentido ali daquilo que nos conecta com Deus, né?
E também fora dos valores morais da sociedade em geral, né? Imagine, né? Atividade sexual com a própria filha. Isso não é algo absolutamente inaceitável. Mas esse ponto, esse primeiro verso, ele traz esse tema, né? Da responsabilidade que a gente tem, a forma como agimos, né? Aquilo que nós cultivamos como verdade e propagamos como verdade, como que isso vai repercutir no nosso meio de relacionamentos, no meio social. Então é muito importante que as pessoas tenham esse comprometimento, né? E repito, sobretudo aquelas que têm influência dentro da sociedade, tá? E aí o verso seguinte vem a esse ponto filosófico que atenta para a questão da atividade sexual. Krishna, ele fala ali na Bhagavad Gita, né, que eu sou o sexo dentro dos princípios religiosos. Se nós formos... Bom, aqui é uma questão, claro, obviamente estamos lendo o Srimad Bhagavatam, né? Então a gente tem que procurar elevar a nossa capacidade de entender a vida com um olhar filosófico. Então, se nós formos analisar a atividade sexual, ela tem uma finalidade, tá? Qual é a realidade? Para que serve? Manutenção das espécies, para procriação. Ponto. Os animais, por exemplo, uma fêmea só aceita copular quando ela está no cio, ou seja, no seu momento fértil, propenso a poder, então, porque isso aí é exatamente a manutenção das espécies. E é interessante que aqui no Srimad Bhagavatam, no quinto canto, capítulo 5, verso 5:8, tem aquele verso muito conhecido, Puncha Striya Mitunibhavanetam Tayor Mitu Hridaya Granti Ahu Ato Griha Kshetra Sutapta Vitair Janasya Moho Janahan Mameti. Esse verso ele vai falar o quê? Ele explica que a atração entre macho e fêmea é a mola mestra que faz com que a existência material ela perdure. Puncha Striya Mitunibhavanetam Tayor Mitu Hridaya Grantim Ahuhu. E esse Hridaya Grantim é um nó que fica no coração devido a essa tendência. Alma espiritual corporificada numa forma masculina contempla uma alma espiritual corporificada numa forma feminina. E aí esse é o princípio que vai propiciar esse nó no coração, e nó esse que faz com que a gente conduza a nossa vida dentro da perspectiva de constituição de família, né? Aí os filhos, parentes, lar, toda a griha, ou seja, todos os elementos necessários para a manutenção de um lar familiar, entendeu? E daí então surge a ilusão. A ilusão do quê? Eu sou esse corpo. Ah, eu sou um brasileiro, um carioca, um homem, eu tenho minha mulher, eu tenho meus filhos.
essa aqui é a minha casa. Então você entrou na ilusão da identificação com aquilo que você não é, mas que você está. Uma vez que você é uma alma espiritual eterna. Essa é a nossa posição, a nossa identidade real. Almas espirituais eternas, partes integrantes de Krishna. Mamai Vansho Diva Loke, Diva Bhuta Sanatanaha. Esse verso lá da Bhagavad Gita explica exatamente isso. Nossa posição constitucional. Quem somos nós? Mas então, já impulsionados por essa tendência da atratividade entre macho e fêmea, começa toda a ilusão. E é o que move esse mundo material também pelo fato de que é assim que as espécies vão se manter. Não é verdade? Manutenção das espécies. Divera Swarupa Raya Krishnera Nitya Dasa, que o Marcos Hahnemann trouxe esse mantra do Chaitanya Charitamrita, que fala exatamente isso, que de ver a Swarupa, que nós temos uma forma espiritual de ver, que a alma espiritual, Swarupa, a sua forma, a sua identidade, qual é? Krishnera Nitya Dasa. Dasa, servo, Nitya, eterno, Krishnera, de Krishna. Somos servos eternos de Krishna. Essa é a nossa verdadeira identidade. Então, em razão daquele primeiro princípio, atração entre macho e fêmea, se atrai, e aí vai criar a relação, gerar filhos, e aí precisa, enfim, desenvolver toda uma estrutura material para o estabelecimento dessa vida em família. Né? Trabalhar para poder pagar os boletos, educar os filhos e tudo mais. Isso não é que isso não seja algo edificante. Claro que pode ser edificante quando nós despertamos para a nossa verdadeira identidade de ver a Swarupa Raya Krishnera Nitya Dasa e agimos dentro dessa perspectiva. Então, um chefe de família, ele sai daquela condição de meramente, eu sou o pai, eu sou o chefe da família, são meus filhos. Não, ele entende, opa, essa alma está na condição da minha esposa. Então eu tenho que enxergá-la como uma alma tal qual eu sou, para que a gente possa ter um desenvolvimento espiritual mesmo, no caminho para Krishna. Porque a jornada da vida é a jornada que vai nos aproximar a Deus, essa é a verdadeira meta da vida. E aí você enxerga os filhos como entidades vivas que vêm através da atividade sexual, preferencialmente que seja regulada. Como Krishna fala, como eu mencionei, né? Krishna fala, né? Eu sou o sexo dentro dos princípios religiosos. Para que se possa dar também bases espirituais para essas alminhas que estão vindo através do casal. Então você bota Krishna no centro. Então você edifica a família, o propósito da família. Porque o propósito da família que não está edificado dentro desse viés, dessa perspectiva, ele é ego falso, é ilusão. Os meus filhos, aí desenvolve-se apego, tem muito apego pelos filhos, apego pela mulher, apego pelos bens materiais que se construiu. E aí onde tem apego tem sofrimento. Né? Então esse é um ponto bastante importante. Tem uma questão aqui muito interessante, que tem dois pontos bem importantes para ser ainda mencionados.
O primeiro é que como que o Senhor Brahma chegou ao ponto de que passasse pela sua mente uma possibilidade como essa, esse pensamento dele de ter um relacionamento sexual com a própria filha Vak. É algo assim que... Mas, na verdade, esse episódio, ele é um alerta de que quem está nesse mundo, estando neste mundo material, todos são suscetíveis a inebriamentos. Todo mundo. Até o Senhor Brahma. Criado pelo próprio Vishnu e que recebeu conhecimento diretamente de Vishnu. Todo conhecimento espiritual. Diretamente de Krishna, que revelou o conhecimento para ele. E ainda assim ele dá uma mancada dessa. Então, se a gente for lá na Bhagavad Gita, Arjuna ele se dirige a Krishna e pergunta assim: o que impele uma pessoa a prática de atividades pecaminosas, mesmo contra a sua vontade? Isso está lá no capítulo 3, intitulado Karma Yoga. Então Arjuna pergunta: ó descendente de Vrishni, que impele alguém a atos pecaminosos mesmo contra a sua vontade, como se ele agisse à força. Imagina, né? Isso não é algo incomum, né, gente? A gente às vezes fazer alguma coisa que você já sabe que está errado, você não quer, aí você refreia, mas a mente, né, ainda muito conectada com gratificação sensorial, lhe arrasta para uma ação inapropriada. Aí depois vem a frustração, né, todo aquele sofrimento. E aí o que Krishna vai responder? Shri Bhagavan Vatya Kama Esha Kroda Esha Rajaguna Samudbhava Mahashano Mahapapma Vidhi Enam Iha Vairinam. O que Krishna responde? É somente a luxúria, Arjuna, que nasce do contato com o modo material da paixão, que tudo devora, que mais tarde se transforma em ira e que é o inimigo pecaminoso que tudo devora nesse mundo. O que é a kama? Kama, a luxúria. É o equivocado entendimento de que esse mundo é para eu desfrutar. Essa é a ilusão. É a mesma ilusão que fala lá naquele verso que eu citei, do Srimad Bhagavatam, quinto canto, capítulo 5, verso 8, né, o Puncha Striya Mitunibhava Netam, que a atração entre macho e fêmea é o elemento que faz com que a gente se mantenha preso no ciclo de nascimentos e morte. É aquilo que dá o link com a gente com esse mundo material. E que nos prende a esse mundo. É o nó que se instala no coração e que faz com que se estabeleça a grande ilusão de que eu sou esse corpo, eu sou essa personalidade, isso tudo é meu e é para eu desfrutar. Eu tenho posse sobre isso, eu sou desfrutador. Então luxúria é isso. É a gente se colocar na condição de desfrutadores, quando o desfrutador supremo é Krishna. Tudo é para o prazer de Krishna. Então essa luxúria é esse elemento que vai nos prender na existência material. Enquanto a gente não entender esse ponto e empreender para refrear o impulso irracional da luxúria, a gente
não vai andar para frente, entendeu? Inclusive, em alinhamento com esse verso que eu citei do Srimad Bhagavatam, aqui no segundo canto do Bhagavad Gita, segundo capítulo, Bhagavad Gita, segundo canto, não, capítulo. Bhagavad Gita, segundo capítulo, verso 62, tem um verso que se alinha exatamente com esse entendimento que ele fala, Dhyayato Vishaya Punsa, Sangas Teshu Pajayate, Sangas Sanjayate, Kama Krodo Bijayate. Esse verso fala o seguinte, da contemplação dos objetos dos sentidos surge o apego. Mesma coisa, quando um homem contempla a mulher como um objeto dos sentidos, ou seja, algo para lhe dar prazer, ali vem o apego. É esse apego que prende a gente no samsara. E esse apego, ele se notabiliza como o quê? A luxúria, de que é para eu desfrutar. Eu sou um desfrutador. Então, da contemplação dos objetos dos sentidos surge o apego, o desejo de se desfrutar daquilo, né? Aquilo é para o meu bel prazer. E aí, vou pegar aqui o verso para ficar mais bem contextualizado. De tal apego se desenvolve a luxúria, né? Contemplou, bateu o olho, ai, que bonito, que interessante, eu me apeguei. Aí vem a luxúria, é para eu desfrutar. E depois da luxúria vai surgir a ira. Porque essa dinâmica de vida, ela gera uma frustração. Porque a gente sabe no íntimo, ainda que não seja algo muito bem assim compreendido, existe um vazio, né? Esse vazio ele está instalado no coração daqueles que vivem dentro desse viés existencial, entendeu? E aí uma frustração interna. E da frustração. Vou dar um exemplo que eu sempre gosto de dar, que é... Porque se cria expectativa, né? Você criou expectativa, você quer aquele desfrute. E aí, se você desfrutar, depois tem uma sensação de que, não, eu preciso de mais. E se você não desfruta por algum motivo, você fica irado pela frustração de não ter executado aquela ação. Jogo de futebol. Aí a gente vê lá as torcidas, né, quando previamente ao início da partida está todo mundo feliz, soltando fogos. Todo mundo ali quer muita expectativa de que seu time ganhe. Aí começa a partida, aquela ansiedade, aquelas alterações de humores de acordo com o desencadeamento da partida. Se o time está ganhando ou se está perdendo. E ao final da partida, o time que perdeu é aquela grande frustração. Uma grande frustração. E daí fica todo mundo irado. Então tem muitos conflitos em virtude da grande frustração do time ter perdido, não ter conquistado aquela vitória. Esse é um exemplo clássico. E é interessante que mesmo dentro das torcidas do time que ganhou, também tem uma frustração, porque o jogo acaba. Aí acabou e acabou. Vai ter que ter outra vitória para alimentar esse suposto prazer. Isso não é um prazer, na verdade, né? Isso é só uma percepção, é fruto da percepção sensorial. É uma felicidade fruto da percepção sensorial. Não é uma bem-aventurança, não é uma felicidade real. Porque está linkada com circunstâncias da vida mundana. Entende? Então, compreender a influência da luxúria, que é o inimigo interno, e combater as influências da mente materialmente condicionada,
é de fundamental importância para que a gente possa caminhar na nossa jornada espiritual, nos livrando dos arrastos, entendeu? Dos apegos, entendendo a nossa posição constitucional, entendendo qual é o real objetivo da vida e fazendo bom uso do nosso livre-arbítrio, compreendendo que a forma humana de vida ela é muito rara, ela é muito especial, ela nos capacita a estarmos aqui debatendo esses assuntos de grande relevância, descortinando o véu de Maia, né? Tirando o véu de Maia e enxergando a realidade mesmo do plano do absoluto, né? E só para fechar o segundo ponto, que o primeiro ponto foi essa questão, né, da luxúria como sendo o elemento que nos impulsiona a prática até de atos pecaminosos, né, correlacionando com a pergunta de Arjuna para Krishna, né? E como até o senhor Brahma, ele chegou a esse ponto, a ter um pensamento adármico do nível que ele teve, a gente tem que estar ciente de que, estando nesse mundo material, qualquer ser ele fica submetido a esses perigos. Mesmo Srila Prabhupada, ele deu exemplo dos cuidados que ele tinha por estar agindo nesse plano de existência material, sempre muito cuidadoso, sempre muito dependente da misericórdia de Krishna. Tem aquele famoso episódio em que ele, durante uma aula, ele falou para os devotos assim: vocês sabem qual é a diferença que tem entre vocês e eu? A diferença é que eu nunca quis ser Krishna. O que o Prabhupada está querendo dizer com isso? Quando alguém age dentro do conceito de eu e meu corpo, minha vida, eu quero desfrutar, quando ele tem a vida baseada em gratificar as suas funções sensoriais, em última análise, ele está se colocando na condição do desfrutador, quando o desfrutador é Krishna. Nós somos servos amorosos de Krishna. Então a gente tem que agir para o prazer de Krishna, para a vontade de Deus. Que seja feita a vossa vontade. Não é assim? Assim na terra como no céu. Tem esse mantra aí cristão, né, que fala sobre isso, né, essa oração cristã que fala sobre isso. Então, o que o Prabhupada estava dizendo? Eu não me coloco na posição de desfrutador. Eu ajo dentro da perspectiva de que eu sou um servo de Cristo e estou aqui para servi-lo. Porém, Prabhupada se utilizava de todos os meios para conseguir manter esse foco, essa compreensão. Prabhupada, um Nitya Siddha, ou seja, uma alma espiritual pura, que veio do mundo espiritual, né, um Shakti, Avesha, Avatara, que veio diretamente do mundo espiritual para implementar uma missão, a missão do Sr. Chaitanya Mahaprabhu, entendeu? Como a ponta de lança da missão do Sr. Chaitanya Mahaprabhu. Que foi quem... Prabhupada foi quem permitiu que a predição de Nityananda, de Chaitanya e Nityananda, se consumasse, que é o santo nome sendo entoado em todas as cidades, vilas e aldeias. Mas ainda assim, Prabhupada sabia que ele estava aonde? No ambiente de Maya. E que, portanto, Maya ela é muito sinistra, muito perigosa. Então, Prabhupada estava sempre orando a Krishna. E aí, em complementação a esse episódio de que Prabhupada fala na aula, né, a única diferença que existe entre vocês e eu é que eu nunca quis ser Deus. No dia seguinte a essa palestra, Prabhupada estava, após a cerimônia do Mangalarati, salvo engano, compulsivamente chorando diante das deidades. E um devoto, quando se deu conta disso, se aproximou de Prabhupada e falou: Prabhupada, o que está acontecendo?
Prabhupada falou, eu estou orando aqui a Krishna para ele me proteger, entendeu? Aliás, só para fazer uma correção, a única diferença que tem entre vocês e eu é que eu não caio. É esse o ponto, tá? Fazendo essa correção aqui. Prabhupada falou, eu não caio. Por que ele não cai? Porque ele nunca quis ser Krishna. E por que ele não cai? Porque ele está sempre orando a Krishna pedindo proteção. Então ele falou, o devoto falou, mas Prabhupada, o que o senhor está chorando? Porque ele falou, estou pedindo a Krishna para não deixar que eu caia da plataforma, entendeu? De serviço devocional. Aí o devoto ali entendeu, né? Por que ele não... Por que Prabhupada não cai? Porque ele está o tempo todo dependendo da misericórdia de Krishna. Porque ele sabia do poder de Maya. Prabhupada sabia, eu estou no ambiente de Maya. Eu não posso abaixar minha guarda. Eu preciso estar sempre dependente de Krishna. E é exatamente isso que o verso que nós lemos fala, né? Só para finalizar aqui essa minha explanação, né? É unicamente pela graça do Senhor Supremo que alguém pode ser protegido do encanto de desejos materiais luxuriosos. O Senhor protege os devotos que sempre estão ocupados em seu transcendental serviço amoroso e por sua misericórdia sem causa. E por sua misericórdia sem causa, ele perdoa a queda acidental de um devoto. Portanto, os sábios como Mariti oraram pela misericórdia do Senhor e suas orações foram frutíferas. Mariti é um filho de Brahma, né, também. Inclusive, nós que somos discípulos de mestres espirituais, é importante que a gente ore a Krishna pelo Guru, para pedir a Krishna que proteja o mestre espiritual. Claro, o Guru também ele tem essa obrigação, né? Ele tem isso como algo muito importante, porque ele tem que depender da misericórdia de Krishna. Ele tem que entender que toda a sua representatividade, em última análise, é a representatividade do seu Guru em sucessão discipular. Ele está ali como um representante do seu Guru, que é o representante do Guru e assim por diante, e começa lá com Krishna. Mas os discípulos também devem estar ali sempre pedindo, assim como Mariti pediu proteção a Krishna para que o seu pai Brahma pudesse estar devidamente situado, essa é uma função também dos discípulos para a proteção dos mestres espirituais. Srila Prabhupada aqui, Jai. Então, eu vi aqui vários comentários. Começando aqui. Deixa eu ver. Aqui. O Otávio Daniel. Hare Krishna. Esse trecho que Arjuna pergunta a Sri Krishna sobre o agir à força numa situação inapropriada me fez recordar do ditado: a situação faz o ladrão. Porém, me lembrei do que Machado de Assis nos disse. O que Machado de Assis disse? Vamos ver aqui. Não é a situação que faz o ladrão já nasce feito. A situação só concede a oportunidade do ladrão demonstrar o seu apego à luxúria. Muito bom ponto, hein? Excelente correlação. Legal isso. É importante a gente conseguir... Isso é enxergar Krishna em tudo, né? Muito legal, Otávio. Muito boa correlação. Perfeito. Perfeita análise. Eu concordo 200% com isso. É isso mesmo, né? A pessoa já tem a propensão. Ela já tem ali essa tendência. E aí a ocasião, ela apenas vai facilitar a ação danosa. O Marcos Rano, Mahaprabhu Kripadas, o senhor poderia falar da diferença entre a Madhurya Lila do Senhor Krishna e a
e essa nossa perspectiva mundana e material da luxúria? Então, no mundo espiritual, os relacionamentos, eles são absolutamente puros. Madhurya Lila são os relacionamentos amorosos de Krishna com as gopis. E quando essa mesma tendência do relacionamento amoroso, ela se manifesta no mundo material, ela se perverte na luxúria, que é exatamente fruto da ilusão, da falsa identificação com aquilo que não somos, que estamos. E aquela atividade altamente edificante, amorosa, num humor puro, ela se perverte em apego, sentido de propriedade, que em vez de ser algo libertador, é algo que aprisiona. Aprisiona tanto o amante como o amado. Então, com certeza, existe essa diferença fundamental, né? Porque o amor, ele não pode aprisionar ninguém. O amor é libertador. No mundo material, é muito raro um relacionamento realmente amoroso. Normalmente, os relacionamentos, eles estão permeados pela paixão, que é exatamente a perversão do amor. Essa perversão que acontece do amor puro, essa tendência da entidade viva que se manifesta no mundo material pervertidamente, tá? E que se manifesta como paixão. Marcelo Magalhães, de que forma a prática de Bhakti Yoga pode ajudar a controlar os desejos sensuais luxuriosos? Bhakti Yoga é uma disciplina que primeiro vai nos situando, fazendo com que a gente enxergue a realidade como ela é. Então, quando a gente... a disciplina de Bhakti Yoga implica em constante leitura do conhecimento filosófico, dos livros de Srila Prabhupada. Associação com pessoas que estão nessa busca também, cultivando esse conhecimento. A prática da meditação. A busca por atividades em serviço devocional que purifiquem a nossa existência, né? Tudo isso, tudo começa com Shravana, ouvir. Isso que a gente está fazendo aqui. Nós todos aqui estamos ouvindo o Srimad Bhagavatam, estamos ouvindo Srila Prabhupada. Embora eu esteja na condição de facilitador, mas eu estou ouvindo também. Tudo que eu estou falando está internalizando para mim mesmo também. E claro, e nessa troca com vocês, então, com os comentários super pertinentes, iluminantes, que vocês trazem, então, isso tudo permite o aprofundamento desse conhecimento. Mas ouvir esse conhecimento é um elemento básico, fundamental, porque nutre a nossa inteligência. Então, isso é um elemento prático. Nutrição da inteligência para poder enxergar com os olhos da realidade e não com os olhos da ilusão. Quais são os olhos da realidade? Eu sou uma alma espiritual, estou corporificado numa forma humana, eu sou um servo de Krishna, eu tenho que fazer bom uso dessa forma humana, eu tenho que caminhar gradualmente, procurar incrementar os valores espirituais na minha vida, eu tenho que praticar um serviço devocional, além de ler, eu vou meditar também. O Maha Mantra Hare Krishna
é o elemento fundamental que purifica a minha mente, meu coração. Tem muitos comentários, eu estou ficando aqui já meio ansioso até, porque não para de bombar comentários. E eu quero conseguir chegar em todos. Vou tentar aqui resumir. Então, ô Marcelo e todo mundo que está aqui, inclusive eu, a prática constante, diária, é a forma em que a Bhakti vai dar o norte na nossa vida, tá? E elemento fundamental, leitura dos livros, ouvir o Śrīmad Bhagavatam, entendeu? Eu não tenho livro, mas todo dia tem aqui a ISKCON promove, a ISKCON e vários outros canais, né, no âmbito da ISKCON, estão promovendo o conhecimento que Prabhupada propagou e que propaga. Então isso começa por aí, fundamental nutrição da inteligência para que tudo vá fluindo, tá? Então Bhakti vai ser poderosa para promover as transformações na nossa vida, tá? Fernando Araújo da Silva, sobre ontem o palestrante usou a palavra oba-oba. Esses dois eventos no Rio de Janeiro, o Carnaval e o Rock in Rio, não movem a economia gerando empregos em hotéis, bares e restaurantes? Então, Fernando, o Śrīmad Bhagavatam, ele propõe, ele traz um conhecimento em que a proposta... Deixa eu tentar aqui. O mundo material, ele já é um mundo que tem todos os recursos que possibilitam a nossa manutenção saudável, né? Deus, através dos semideuses, que controlam essa natureza material, ele já oferece tudo para a gente, agricultura, temos água, temos o sol, a terra para poder ser cultivada, está tudo aí. Esse desencadeamento que você menciona, a importância de gerar empregos e tudo mais, ela se deve o quê? Se deve ao cultivo da vida mundana, ao incremento da existência material na perspectiva de gratificação dos sentidos. Por isso tudo isso existe. O homem está sempre buscando o quê? Prazer, prazer, prazer. Que tipo de prazer? Prazer sensorial. Você está entendendo? Então, quanto mais a gente quer prazer sensorial, mais parafernálias são criadas para promover esse tipo de cultivo, entendeu? E a sociedade mundana se sustenta com base nisso. Então, esses eventos, Carnaval, Rock in Rio, eles são eventos em que a busca é o prazer sensorial. Nós não estamos falando do prazer da alma. Nós, almas espirituais, a gente não precisa dessa fricção dos sentidos com os objetos dos sentidos, entendeu? Inclusive, se você for ver Carnaval, o quão degradante está o Carnaval, sobretudo nos dias de hoje. Movimenta os hotéis, ok, mas por que precisa movimentar os hotéis? Porque está todo mundo correndo atrás de dinheiro. E por que está correndo atrás de dinheiro? Porque quer ter dinheiro para suprir os seus objetivos de gratificação dos sentidos, entendeu? Esse é o ponto. Então a gente tem que entender, tem que ter esse norte. Para que serve? Para que é a vida? Qual é a meta da vida? Esse é o ponto. E Bhakti, ela vai te oferecer uma gama de atividades, todas as atividades que as pessoas vão buscar, por exemplo, ouvir músicas. Eu quero ouvir a música. Bhakti, nós temos lá os mantras devocionais altamente lindos, 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 entendeu? Musicalmente falando. Só que suprem
entra pelos ouvidos, né, no sentido da audição, porém como um som purificante, porque ele é praticado em glorificação a Deus. Bem diferente do que está se cantando lá, do que se cantou lá no Rock in Rio, você entende? Bem diferente. Então é nesse sentido, sabe? É uma perda de tempo. Desvia a gente. Tá, tudo bem, quem tá nesse viés, ok, vai lá curtir, entendeu? Mas pra quê? Qual é o benefício último? Tá bom? Esse é o ponto. Então agora aqui no nosso Hare Krishna, Jai Shila Prabhupada Gaura Premanande, Marcos Hahnemann, obrigado pela participação, fique à vontade. O Otávio também trouxe aqui um comentário, mas tem alguns comentários aqui no nosso Instagram. Deixa eu ver aqui rapidamente. O nosso Leandro, querido Leandro Silvestre. Vou ter que começar lá do começo, né? Aqui, ó. Uma pergunta aqui do Mantra Chaitanya. O que seria felicidade sem Radha Krishna? A felicidade sem Radha Krishna é uma ilusão porque ela é resultado da percepção sensorial. Ela se realiza no âmbito da mente, entendeu? Esse mundo é dual, dualidade, né? Aflição, sofrimento, aflição e felicidade, alegria. Baseado em quê? Nessa dualidade. Ah, isso me satisfaz. Ah, isso me dá prazer. Prazer dentro da perspectiva sensorial, entendeu? Então, a felicidade com Radha e Krishna é aquela em que até mesmo um infortúnio na nossa vida, a gente vê como algo que tinha que acontecer, que nós temos que saber lidar e saber tirar o néctar do veneno. Então, quando você age em consciência de Radha e Krishna, mesmo o infortúnio promove bem-aventurança. Bem-aventurança é a felicidade transcendental. É aquela que não tem o lado, o antagônico, entendeu? O sofrimento. Não tem. Porque tudo é bom em última análise. Por quê? Porque você está agindo sob a perspectiva de Deus no centro, Radha e Krishna no centro. Então, em última análise, felicidade sem Radha e Krishna é uma ilusão. Não é real. Porque está atrelado à percepção sensorial. Quando uma pessoa está, também o Mantra Chaitanya, quando uma pessoa está procurando uma parceria e entra nesses aplicativos de relacionamento, isso seria visto como na perspectiva Vaishnava? Seria uma forma de vulgaridade ou não? Eu diria que você está se colocando em grande risco. Porque a gente sabe que por trás de uma tela, de um aplicativo, de uma rede social, quem que está por trás realmente? Né? A gente não sabe. Interessante que a gente tem uma situação muito curiosa, teve uma situação muito curiosa na ISKCON, isso lá dos anos 90, tínhamos um membro, é o inverso, tá? É a relação inversa. Tínhamos um membro que ele era membro do Conselho Comunitário do Templo do Rio de Janeiro, da ISKCON, da congregação. E nas reuniões, esse membro, ele era muito pacífico, super dócil. Não tinha assim, não se manifestava de uma maneira muito explícita, contundente.
Porém, através de rede social, ele era assim altamente, uma metralhadora ambulante, entendeu? Metralhava tudo, falava, era o inverso, né? Em vez de ser, porque a internet, normalmente, qual é o perigo da internet? É que quem está ali por trás é uma pessoa maléfica, mas que age de uma forma muito doce, tranquila, supostamente sóbria. E esse devoto era o contrário. Ele no trato ali presencial, ele era muito doce e tranquilo. E na internet ele mostrava quem ele era, entendeu? Curioso isso, né? Mas eu acho um grande risco, sabe, o Mantra Chaitanya, porque eu não vou dizer que não possa acontecer de alguém se conhecer por esse meio, mas muito cuidado, porque você vai ter que conhecer a pessoa presencialmente, né? Realmente ter convívio, porque a gente só conhece uma pessoa quando a gente convive com ela. Essa que é a realidade, sabe? Então, muito cuidado. Temos aqui também Leandro, no livro Sanakhan, um mestre do além, o autor Beto, conta que saía do corpo conscientemente em projeção astral e recebia instruções de Sana, um sábio que havia sido guru no Oriente em suas últimas reencarnações. Ah, legal. Isso é algo que se alinha totalmente com as informações das escrituras, né, dos Shastras, dos Vedas. Aí ele complementa aqui, Sana disse para ele que há pessoas do outro lado que são atraídas à reencarnação pela falta que sentem de comer carne e de fazer sexo dentro do veículo físico. Com certeza. A gente pode, por exemplo, observar que dentro, por exemplo, da linha religiões afros, tem muitas linhas, tem linhas que são altamente, né, elevadas, mas tem outras que promovem aquelas nas encruzilhadas, aquela coisa de colocar charuto, cigarro, cachaça, porque o espírito pediu para botar aquelas coisas em tal lugar para se obter tal benefício. Né? Essa barganha, né? Eu quero uma determinada coisa, eu vou pedir lá ao ser que está desencarnado, e aí o ser desencarnado fala para eu colocar essas coisas que são totalmente materiais, né? Então isso se alinha com essa coisa, né, da necessidade que almas desencarnadas, porque quando você desencarna, a pessoa desencarna num grau de consciência, entendeu? E ela vai precisar de um tempo, talvez, para reencarnar, e ela está ali ainda apegada àqueles prazeres mundanos, sensoriais, sabe? Isso é algo que é completamente compreensível, né? Daí a importância do cultivo do desapego, e que nada mais é do que se apegar àquilo que é real. Você se desapega daquilo que é temporário, transitório, entendeu? Que dá uma felicidadezinha mundana para algo que é real. A felicidade que vai preencher nós, almas espirituais, que vai nos trazer bem-aventurança, entendeu? É outro patamar, né? De felicidade, enfim, de prazer. Mantra Chaitanya, quando a pessoa tem predisposição de constituir uma família e não dar certo em uma ou outra, mas encontra a pessoa, como pode ser luxúria nesse caso? Quando a pessoa tem predisposição de constituir uma família. Então, o dar certo num relacionamento, tá? Claro que, veja bem, esse dar certo a gente tem que entender que os seres todos eles estão em diferentes níveis. Então, por exemplo, dar certo para um determinado tipo de pessoa, que um determinado grau de consciência, é simplesmente constituir a família e ter uma vida digna, construir o lar, entendeu? Então, dentro da realidade da pessoa, dentro da condição espiritual que ela se encontra,
se ela consegue ser um bom chefe de família, a mulher consegue ser uma boa mãe, uma boa chefe também de família, né? Ali a parceira, eles constroem o lar, educam seus filhos, ainda que mas dentro do Dharma, ainda que seja o Dharma mundano no primeiro momento, entendeu? Isso já vai precipitando o avanço para outras perspectivas mais elevadas, entende? Então isso é muito relativo, mas o dar certo mesmo é quando o casal caminha junto para o desenvolvimento espiritual, entendeu? Aí é o dar certo mesmo, entende? Então, vai ter ali uma luxúria, porque no primeiro caso que eu citei, porque a pessoa está ainda inebriada com o conceito familiar, mas ele está avançando, entende o que eu estou falando? Já existe um avanço, a pessoa constitui a família, ela constitui o seu núcleo, ela age dentro de um viés ok, materialmente falando, com dignidade, né, com desenvolvimento de virtudes. Então isso já vai fazer com que na próxima vida ela possa dar mais passos até chegar naquela plataforma em que não, eu sou uma alma, eu quero me relacionar com uma outra alma, e a gente vai poder constituir uma família mais com Radha Krishna no centro, com Deus no centro. O Mantra Chaitanya complementa que essa pessoa não tem afinidade com a vida monástica. A vida monástica, nem todo mundo tem afinidade, né? Vida monástica é uma tendência que não é para qualquer um, né? Não é para qualquer um. O Leandro aqui falou, verdade isso sobre determinados grupos das religiões afro. É isso mesmo. Obrigado pela confirmação, Leandro. Bom, o Otávio aqui, Prabhupada nos ensina no livro Vida Simples, Pensamento Elevado que devemos nos ocupar menos pela busca da satisfação e bem-aventurança dos sentidos e utilizar o tempo máximo possível em prestar serviços devocionais a Sri Krishna, nos preparando um estudo, Shastra, nos associando com os devotos puros e sinceros, Sadhu, e perguntando e aprendendo com um guru autêntico, Parampará. Exatamente. Essa é a meta da vida, né? É a gente se purificar e a gente conduzir nossa vida de modo que a gente possa nos reposicionar como partes integrantes de Cristo, uma engrenagem para a vontade de Deus. Um membro na estrutura de Deus para que a gente possa servi-lo amorosamente e dar prazer a Ele e, consequentemente, ficarmos também autossatisfeitos, né, na plataforma Atmarama. Então, acho que é isso. Foi bacana essa participação de vocês hoje, mais uma vez. Muito obrigado. Acho que podemos encerrar por aqui. Tá? Foram vários comentários, muita gente participando. Espero que eu não tenha deixado de comentar aqui no Parará. Acho que foi tudo. Gente, então, bom final de semana a todos. Obrigado também você, Otávio, pela participação, tá? Você botou aqui todas as glórias a Srila Prabhupada, o Otávio falou, e é isso aí, todas as glórias a Srila Prabhupada. É ele que permite que a gente esteja aqui. Ademas! Fala aí, Ademas Alves. Demorou, mas chegou, tá gravado, depois você pode ouvir, tá bom, irmão? Marcelo Magalhães, todas as glórias aos devotos reunidos. Obrigado a participação de todos. Entrem lá, por favor, no YouTube, gente. ISKCON Rio Bhakti Center. Se inscrevam, deem likes, para a gente poder começar a fazer a transmissão pelo YouTube, por favor, tá bom? Bom final de semana a todos. Final de semana, Rio de Janeiro,
10 da manhã até as 7h30 da noite, Festival Transcendental de domingo, no novo formato. Participem, todos serão muito bem-vindos. Valeu, Ananta Krishna, você participou aqui também com a gente. Obrigado aí. Hare Krishna, super dia também aí, a mais. Valeu!